Bom, então, deixa eu me apresentar. Eu sou a Juliana Santini Pigato, eu sou lá da Unesp de Tupã, da área da administração e também da pós-graduação em agronegócio e desenvolvimento. Então, é um prazer estar com vocês aqui. E vocês, então, por enquanto, deixa eu só entender. Temos o primeiro autor do trabalho 1, que é Pilares do Consumo Sustentável, nos pronunciamento do negócio sobre a degradação florestal, com o ator Paulo Tiago. Então, o Paulo já está aí, né, Paulo? Ok. E temos também a Mitali, que no caso seria do último trabalho, trabalho 363, correto, Mitali? Certo, Isso, Pampa Gaúcho. tá bem, prazer. Bom, vocês sabem que cada um de vocês tem 8 minutos para apresentar e depois a gente pode discutir, tá bom? Apresentação, ou você vai colocar vídeo, como que você vai proceder? Professora, a gente está colocando para o pessoal decidir se quer apresentar na hora ou se passa Isso, o vídeo. Quem vai isso. ser o primeiro daí? E também temos aqui a Geórgia, né? A Geórgia, já que eu estou vendo aqui também, é, que é do trabalho na verdade, do segundo trabalho e do outro trabalho, que é a Bruna, a Gabriela e a Bruna, justamente que estão na sala, né? Então tá ok. Então vamos lá, Paulo. Então vocês podem optar ou por pôr a apresentação ou colocar o vídeo, como que você vai prosseguir. Bom dia. Bom, já que deu um trabalhinho fazer o vídeo, eu acho que vamos passar o vídeo, né? O vídeo já está em 8 minutos? Sim. Tá ok. Eu vou compartilhar o vídeo aqui então. Obrigado, Bruno. Nada. Só coloca para mim o título do trabalho é o Pilares, isso? Pilares, isso. Não, peraí. É. Não é o Pilares? É sim, isso mesmo. Meu nome é Paulo Tiago, sou professor de administração aqui na Unidade Acadêmica de Serra Talhada, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, e vou apresentar para vocês o artigo intitulado Pilares do Consumo Sustentável nos pronunciamentos das empresas do agronegócio sobre a degradação florestal. Esse trabalho ele vem explorar um ponto, um ponto no tempo específico que foi o agravamento do desmatamento e dos incêndios florestais na Amazônia no ano de 2019, né? Depois de mais ou menos uma década de uma desaceleração do ritmo do desmatamento na floresta amazônica, no ano de 2019 esse desmatamento se acelerou intensamente e vem até atualmente nesse ritmo mais acelerado, né? E nesse estudo, eu faço uma análise com relação à dinâmica de consumo, na forma como ela é promovida em três pilares, né? No pilar da visão, no pilar da ação e no pilar da postura, sendo analisadas a partir da dimensão institucional e tem como objetivo analisar os pilares do consumo sustentável nos pronunciamentos das empresas do agronegócio sobre a degradação florestal em 2019. E, inicialmente, é importante fazer uma distinção, né, de conceito, né, entre o conceito do consumo sustentável forte e o consumo sustentável fraco, né? O consumo sustentável forte ele pode revelar uma avaliação das necessidades e estratégias para mudanças radicais orientadas a um decrescimento, enquanto que o consumo sustentável fraco ele foca na melhoria da eficiência derivada de avanços tecnológicos. Além disso, é importante destacar também que os sistemas de agronegócio eles possuem seus elos e cada um dos elos dentro dos sistemas de agronegócio tem atribuições com relação ao cumprimento de normas em relação ao meio ambiente, né? E no caso brasileiro inclui as previsões do Código Florestal, né? E
Também, as dinâmicas de modernização na região amazônica mostram diferentes formas de apropriação local do meio ambiente. Então, é um ambiente de conflito socioambiental. O estudo ele se desenvolve adotando 3 pilares relacionados ao consumo sustentável, né? O pilar da visão, que envolve o consumo individualista como uma causa de problemas sociais, o consumo que deriva de um fenômeno alienador, individualista e remetido a banalidades, e também o consumismo, a ideia de que o consumismo precisa ser combatido com uma reorientação, com uma orientação para a sustentabilidade, né? Já no pilar da ação, envolve que é o uso de práticas de consumo como ferramenta de mudança social, ou seja, uma intenção de provocar mudanças sociais a partir do consumo, né? A escolha de alterações práticas institucionais no mercado, né? Fazer mudanças institucionais no mercado, e também a importância de escolhas refletidas na complexidade da sociedade no contexto normativo, né? Ou seja, entender que a sociedade ela é complexa, é formada por um conjunto de diferentes atores e como que essas diferenças são levadas em considerações nas decisões. Já o pilar da postura, ele envolve o reconhecimento de restrições históricas que geram vulnerabilidades nas comunidades, compartilhamento de poder entre diferentes grupos, com a obtenção de respeito dos atores dominantes e disputas de interesses financeiros em desenvolvimento político e econômico. O estudo ele lança uma proposição, né, de que o pilar da ação, esse segundo pilar, é justamente o pilar que é promovido com mais consistência pelas empresas do agronegócio, nas operações das empresas do agronegócio. Como percurso metodológico, né, esse é um estudo documental, uma pesquisa documental, então ele se limita à compreensão da realidade a partir do que é documento, do que está contido nos documentos, né. Foram levantados documentos de 12 organizações empresariais, né, e também foram coletados séries de dados completos e valores originais. E a análise foi uma análise de conteúdo, né, utilizando o quadro de registros com codificações, né, e evidências de cada elemento dos pilares, né, a visão, ação e postura, né, foram demarcadas, né, no conteúdo dos documentos que foram coletados, e também foram feitas análises descritivas por meio de gráficos e possíveis relações e evoluções de mudanças, né, com os dados que foram complementares à análise de conteúdo. Como resultado, né, o pilar da visão para o consumo sustentável é o que tem a constituição mais frágil nos pronunciamentos analisados. Tá? Como exemplo, trago aqui uma afirmação do documento da Cargill, né, do relatório da Cargill, e ele diz lá que incentivar os agricultores a conservar florestas mesmo quando eles tiverem o direito legal de removê-las. Né? Então, é uma forma de reconhecer que o desmatamento ele precisa ser combatido, mesmo quando há instrumentos legais que permitem esse desmatamento. Aqui do lado tem um gráfico que mostra a evolução das áreas de cultivo no Brasil, né? Desde 88 até atualmente. Né? E a gente percebe que tem um aumento, né, dessas áreas ao longo das décadas, tanto para o Brasil como um todo, que é a linha azul, quanto para o território da Amazônia Legal, que é essa linha laranja. Né? Ambos vêm em uma tendência de crescimento. Com relação ao pilar da ação, é construído com mais consistência no setor empresarial. Então, corrobora a proposição que a gente havia lançado no início. Né? Um exemplo do que foi coletado nos documentos é o documento da IARA, né? O relatório da IARA, que é uma indústria de insumos agrícolas, e lá eles afirmam que, mudando para abordagens agrícolas regenerativas, os sistemas alimentares podem suportar a demanda por alimentos sem impulsionar a expansão da terra. E aí mencionam a importância da redução de emissões de gases de efeito estufa, alguns mecanismos de implementação prática, né, que são realizados pela empresa. Né? E aqui do lado a gente vê um gráfico do valor de exportações do agronegócio brasileiro com destino para a China. Né? E a gente percebe também que há um volume de comércio com a China que exerce pressão para avanços nas áreas de lavoura nos territórios da Amazônia e do país como um todo. Com relação ao pilar da postura, né, a gente observa também que o protagonismo do pilar das ações ele não é traduzido amplamente como uma postura suficiente para consumo sustentável. A gente não percebe um reconhecimento das empresas em afirmar uma postura que promova modificações institucionais
né, no funcionamento do sistema político-econômico, né. Aqui do lado tem o gráfico da taxa de câmbio, né. A gente percebe uma influência apenas moderada da taxa de câmbio com os avanços das áreas de cultivo na Amazônia e com o comércio com a China, né. Como conclusão, de maneira geral, o entendimento que o consumismo deriva de um fenômeno alienador é o elemento da visão mais ausente nos pronunciamentos, né. Além disso, quando se refere ao pilar das ações, existe um elemento ausente que é a orientação para a mudança social, né. Com relação à postura, cabe destacar a ausência do reconhecimento das restrições históricas. Cabe uma reflexão sobre a trajetória comercial com a China, né, que demanda padrões de produção que comprometem o meio ambiente e é necessário fazer uma reorientação. Aqui, por fim, deixo algumas referências que foram utilizadas na apresentação. Obrigado pela atenção. Até mais. Obrigada, Paulo. Nós abrimos então para questões de vocês. Não precisam ficar quietinhos, não. Podem perguntar, elogiar. Bom dia novamente. Parabéns, Paulo, pelo trabalho. Eu achei bem bacana unir consumismo e desmatamento, fazer essa discussão. Eu não cheguei a ler afinco o teu artigo. Você faz a descrição dos ramos dessas 12 organizações empresariais. Na apresentação, você não falou muito delas, falou que eram 12, mas não fez a separação. E também, o seu título, tem a palavra Amazônia no seu título? Tem a descrição que é feito, realizado visando a Amazônia? No título, não. Eu acho que seria interessante colocar para chamar mais atenção, porque todo mundo quer saber sobre a Amazônia é importante. Então, eu acho que trazer a Amazônia para o seu título vai dar um plus. Era isso somente. Verdade. Obrigado, Mitali. No texto, né, no paper, tem lá um quadro com as 12 organizações e com os documentos, né, que foram analisados de cada uma delas, né. Eu acho que tem um trechozinho, um parágrafo que eu faço uma breve contextualização dos segmentos, mas de qualquer maneira tem lá a relação do nominal de cada uma delas. Paulo, achei. Não, parabéns pelo trabalho, achei muito legal também esse link que tu fez com o consumismo e tal, e também com as empresas. Eu tava olhando ali, e tu fez a Edinema ali, a Cargill, fez um nicho bem legal ali de empresas, né? E não, eu não lembro agora, tu explorou essa parte de extrativismo e tal, assim, do trabalho? Você fala de minérios? Eu digo, tipo, a Edinema, que tu fez mais a questão de algodão ali na Amazônia? Agora eu não me lembro que. Então, Tipos de esse, empresas, na verdade, você analisou. Na verdade, você então, analisou relatórios, é isso? É, E que tipos de sim. empresas? Então, não tinha um segmento específico, né? Eram empresas aham. de vários segmentos diferentes, né? Então, tinha de insumos, tinha produtoras, enfim. Então, até mesmo empresas da indústria têxtil também, tinha que você mencionou algodão, mas não tinha um segmento específico, né? A identificação dessas empresas foi feita pelo interesse, né, relacionado ao impacto na Amazônia. Então, teve uma etapa anterior que foi um levantamento de notícias relacionadas ao aceleramento do desmatamento na Amazônia. E aí, por meio da Reuters, né, a agência Reuters, eu fiz um levantamento de notícias e com esse portfólio de notícias eu fui identificando o que que vinha sendo o que é que vinha sendo realizado de pronunciamento empresarial com esse interesse, né, no desmatamento da Amazônia. Então foram identificadas essas 12 empresas e foi em cima delas que eu fui procurar os documentos e entender um pouco melhor como que esses pronunciamentos eles tinham sido colocados, né, publicados por elas.
Eu Ok, gostei vocês me muito. ouvem? Sim, posso falar também, professora? Pode, claro. Eu gostei muito do artigo do Paulo, eu até olhei com bastante atenção esse artigo, porque eu vi que tu utilizou ali relatórios de sustentabilidade, né, das empresas. E até ontem, numa outra sessão que eu estava participando, a gente estava conversando sobre isso, no capítulo de metodologia, da gente, quando a gente trabalha com análise documental, né, que foi o caso do teu artigo, de citar a quantidade de páginas que foram analisadas, isso mostra o esforço da pesquisa, né? Eu vi que tu cita ali que foi, eu até anotei aqui, cerca de 620 páginas, né, de conteúdo que foi analisado. Achei teu capítulo de metodologia bem escrito e tu deixou bem claro as contribuições do teu trabalho, né, tanto em termos de contribuição teórica quanto gerencial. Então, isso realmente é muito bom. A minha dúvida só é que tu menciona 12, né, mas no corpo do trabalho tu acaba trabalhando só com 3. Tem algum motivo em especial para tu ter feito essa escolha? Não, o motivo é espaço mesmo, né? Quando a gente trabalha com um volume de dados assim, principalmente pesquisa qualitativa, né? A gente não consegue sintetizar de maneira muito boa, né? De maneira apropriada, né? A gente não consegue sintetizar de maneira apropriada em quadros os resultados de pesquisa qualitativa. Por mais que muitos avaliadores gostem desse tipo de aparência, né, para os resultados, inclusive em pesquisas qualitativas, eu pessoalmente eu não acho legal. Assim, eu até faço porque os revisores acabam pedindo, né? E é uma forma de trabalhar também que já vem trazendo a herança das pesquisas positivistas. Então, quer queira, quer não, o público acadêmico vai sempre procurar esse tipo de sintetização dos resultados nos estudos, né? Mas foi basicamente por causa disso. Então, eu precisei selecionar mesmo quais são as evidências que eu queria mostrar que melhor representassem as discussões, e por isso tem aquelas três lá que são mostradas no corpo do texto. Mas é meramente uma questão de espaço, poderiam ser qualquer uma das outras, né? Não tem uma razão específica por causa disso, assim, não é porque aquelas que foram escolhidas trazem resultados singulares ou diferentes, não. O segmento como um todo, empresarial, ele parece caminhar e fazer pronunciamentos muito orientados para uma mesma direção, assim, não tem algo que é difundido, né? É diferente quando se trata da sociedade civil, por exemplo, quando vai falar sobre desmatamento, quando vai falar dos impactos do sistema econômico no meio ambiente. As organizações da sociedade civil, elas têm pronunciamentos muito mais difusos, né? Cada uma vai apontar para um aspecto diferente do problema. O que no meio empresarial isso não existe. No meio empresarial é uma orientação muito única, né? Eles vão direto no mesmo sentido, na mesma direção, o que garante ao segmento empresarial uma força, né, para lidar com essas questões, né? Por bem ou por mal, né? Aí cada um faz o seu julgamento, né? Para mim, pessoalmente, eu não vou ficar de fora desse julgamento, eu acho que é para mal, né? Eu acho que esse tipo de força deveria ser muito mais aproveitada na sociedade civil organizada e traria muito mais benefícios no sentido de modificar as instituições econômicas, de modificar as instituições organizacionais para trazer ganhos, de fato, para toda a cadeia produtiva. Excelente. Obrigada, Paulo. A gente vai ter um tempinho depois no final para voltar a discutir tudo isso, tá bem? Eu que Então, dado o agradeço. nosso tempo aqui, eu vou pedir então para os próximos autores, tá? Do trabalho de adoção de tecnologia de bioinsumos pelos produtores de grãos no Cerrado Brasileiro, Percepções e Motivações, da Georgia Pompeu, Ricardo Cerveira e do Cristiano França da Cunha. Vocês vão apresentar ou vocês vão colocar o vídeo? Georgia? Oi, vocês estão me ouvindo? Está um pouquinho baixo para mim. Deixa eu falar mais perto aqui. Desculpa, é que caiu a conexão. Eu acho que Vocês a ouvem bem? Agora está melhorando. Bem baixinho.
é que a conexão é muito ruim aqui. Eu imagino que vocês perguntaram se a apresentação, né, como vai ser isso. Isso. Então, devido à internet, eu prefiro que seja gravada mesmo, porque senão não vai dar certo. Tá. Eu vou colocar aqui, então, compartilhar para Tá, nós. obrigada. Olá a todos. Vamos iniciar a apresentação do trabalho intitulado Adoção de Tecnologia de Bioinsumos pelos Produtores de Grãos no Cerrado Brasileiro, Percepções e Motivações. Participam desse projeto Ricardo Silveira, que é doutorando em administração, eu, George Bertoli Pompeu, que sou graduanda em administração, e Cristiano Francio da Cunha, que é professor associado. Nós três somos da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp. Começando pela definição de bioinsumos, né, também conhecidos como produto biológico, bioproduto ou produto de base biológica, de acordo com o Programa Nacional dos Bioinsumos, criado em 2020, alterado em 2024, bioinsumo é um processo, um produto ou uma tecnologia de origem vegetal, animal ou microbiana destinado ao uso na produção, no armazenamento, no beneficiamento de produtos agropecuários, bem como nos sistemas de produção aquáticos, de florestas plantadas e que interfiram positivamente, seja no crescimento, no desenvolvimento ou no mecanismo de respostas de animais, plantas, micro-organismos e substâncias derivadas que interajam com os produtos e os processos físicos, químicos e biológicos. Na prática, eles são conhecidos como os biofertilizantes, bioinseticidas ou controle biológicos, os inoculantes das sementes e outros produtos de base biológica. Inicialmente eram utilizados na agricultura orgânica ou agroecológica e atualmente estão desempenhando um papel cada vez maior na agricultura convencional. Falando um pouquinho da nossa principal área de estudo, que é o bioma cerrado, que ele se espalha por diversos estados brasileiros, caracterizados pela produção de grãos. O Cerrado é responsável por cerca de 60% da produção de grãos do país, também caracterizado por ter uma agricultura convencional, agricultura esta que está adotando o uso do bioinsumos. Então, para conhecer os motivos mais importantes que levam os produtores rurais de grãos do Cerrado brasileiro a usarem a tecnologia de bioinsumos em suas propriedades, esse trabalho está sendo realizado. Ele é a segunda etapa de um projeto maior chamado Regenera Cerrado. Na primeira etapa foi feita uma análise qualitativa de entrevistas realizadas com produtores rurais de Rio Verde, Goiás, que adotam a tecnologia dos bioinsumos. Essas entrevistas foram realizadas em janeiro de 2023 e posteriormente analisadas, e já estão publicadas. Essa análise resultou na segunda etapa desse trabalho, que foi a realização, construção e elaboração de um questionário estruturado, composto por questões abertas ou em escala Likert de 5 níveis, que variavam desde sem importância até muito importante. Essa entrevista abrangeu um número maior de participantes, de produtores, todos produtores de grãos, todos da região do Cerrado brasileiro. Nós obtivemos 122 questionários, sendo que desses 122 produtores que responderam, 53 adotam o uso de bioinsumos em suas propriedades.
Análises desses dados que serão apresentados foram feitas a partir de estatística descritiva, elaborações de gráficos e o teste de Tukey para diferenças significativas. Um dos primeiros resultados obtidos foi, então, a caracterização do perfil dos 53 produtores rurais que adotam o uso de bioinsumos em suas propriedades. A média etária deles é de 47 anos, a sua maioria do gênero masculino, produtores principalmente de soja, com propriedades médias de aproximadamente 4.000 hectares. São, em sua maioria, agricultores não familiares, cerca de 80% aproximadamente, e os principais estados participantes dessa pesquisa é de Goiás. Os outros estados da região do Cerrado, nós tivemos 13 produtores respondentes. Com relação à motivação para o uso de bioinsumos, os produtores que adotam o uso, eles exaltam a preservação da biodiversidade, a diminuição de gastos com os insumos tradicionais e a substituição desses insumos tradicionais, bem como a capacidade produtiva. Por outro lado, o mercado acaba sendo o fator menos importante considerados pelos produtores para a adoção do uso dos bioinsumos. Através do teste de Tukey, foi possível observar que preservação da biodiversidade, diminuição dos gastos com insumos químicos, substituição dos insumos químicos e capacidade produtiva são os principais fatores. Fatores culturais, produção de mercadorias para o mercado específico e exigência de mercado foram considerados fatores menos importantes. Por fim, esse diagrama, construído pelo modelo de Venn, corrobora com as informações anteriores, mostrando nesse círculo superior a importância da preservação, da diminuição dos gastos com insumos químicos, da própria substituição desses insumos e da capacidade produtiva como fatores mais importantes, e as exigências do mercado como menos importantes. Como conclusão, observamos que a preservação da biodiversidade e a redução dos custos com insumos químicos são os fatores considerados mais importantes para a adoção dos bioinsumos pelos produtores que participaram do trabalho. Os bioinsumos são considerados uma alternativa sustentável e uma estratégia econômica viável para melhorar a produtividade. Fatores culturais e de mercados são considerados menos influentes, ou seja, o que ocorre dentro da propriedade para o produtor, assim como a sua perspectiva, percepção, valores e interesses financeiros, são considerados os fatores e comportamentos mais importantes para o produtor. Como sugestão para futuras pesquisas, expandir o escopo geográfico além do Cerrado, explorar a relação entre a adoção de bioinsumos e o desempenho econômico das propriedades, explorar o impacto de variáveis macroeconômicas, assim como a percepção dos consumidores de produtos agrícolas sustentáveis. Muito obrigada. Obrigada, Georgia. Então, a gente abre para questões. Eu gostaria já de também falar, gostei do trabalho, né? Vocês fizeram uma pesquisa com 53 produtores. Foi em quais regiões do Cerrado, mais especificamente? Tá me ouvindo, professora? Sim, sim. Então, esses produtores, a gente iniciou o trabalho em Rio Verde, começou lá a parte qualitativa em Rio Verde, com produtores de lá de soja, grandes produtores que já adotam bioinsumos, estão
Batalha do Farm, sabe? Começou lá a parte qualitativa, no sentido da gente entender um pouquinho a motivação deles para adotar o bioinsumo. A partir daí, essa informação, isso já é um dado publicado, já tem, né, já faz parte da primeira etapa desse projeto, nós recolhemos informações para fazer um questionário e expandir para produtores de grãos. O que a gente queria era produtor de grão da região do Cerrado. Tá. Entre os principais estados que participaram, porque a gente foi... eu imagino que vocês que trabalham também com pesquisa assim, com produtor, sabe que a resposta é complicada, né? Responder questionário. Então, a gente divulgou, principalmente em grupos de WhatsApp de produtores, e teve pessoal de Minas, de Goiás, que foram os que mais participaram. Principalmente. O resto teve, acho que era de Minas, eu não estou me lembrando agora direitinho, mas o principal grupo, 90% estava entre Goiás e Minas. Correto. Sendo Então, que Goiás vocês não era fizeram. Então, não teve assim amostragem probabilística de uma determinada região. Vocês fizeram no sentido de mecanismo de bola de neve, então, para responder. perfeito, bola de neve. Mas Tá. isso foi uma atitude tomada por nossa parte, porque quando a gente estava tentando focar, não tinha retorno. E aí a gente, como a gente não conseguia a resposta dos questionários, então a gente resolveu fazer o bola de neve do tipo, vai divulgando e quem se encaixar naquele perfil responde o questionário, né? Entendi, entendi. E sim, e bacana ver pelo gráfico, inclusive a questão da exigência de mercado, Uhum. é, ainda que, e olha que é soja, né, que é um mercado de alta exportação, que a importância da exigência do mercado ele foi menos intensivo aí, né, comparativamente à questão da biodiversidade. Chama a atenção, realmente. Então, nos trabalhos que a gente leu, uma das suposições para isso é porque o produtor, a distância do produtor para o mercado consumidor, no caso da soja, ainda acaba sendo muito grande no sentido dele se sentir cobrado. E talvez no fato de exportação, talvez só os grandes produtores tenham ainda estão, né, começando a ter, que é o caso desse pessoal de Rio Verde, esse olhar para uma mudança de produção. Mas no questionário vocês chegaram a perguntar se ele vendia só mercado interno ou mercado externo? Não, que a gente perguntou se era agricultor familiar ou não, e o tamanho da propriedade, o tamanho da produção, né? A Então, vocês quantidade. inferem que eles são mais para o mercado interno. Como nós temos noção dos grupos que nós enviamos, eles são mais produtores de mercado interno. Tirando, com Certo. exceção do pessoal lá de Rio Verde, da primeira entrevista, que daí são esses grandes produtores mesmo, entendeu? De Tá, exportação já. tá ok. Pensando assim, aprofundamento, a questão de saber exatamente para qual mercado eles vendem, né? Porque daí isso leva a outras hipóteses também. Entendi. Tá ok, Georgia? Eu vou abrir para os colegas também trazerem questões. Ok. Oi, Georgia. Oi, Parabéns pelo teu trabalho. Eu fiquei muito curioso de obrigada. entender um pouco melhor qual a tua relação com o campo, né? Pelas respostas que você teve, eu acho que, apesar da dificuldade, eu acho que é um número interessante e queria entender um Uhum. pouco melhor como que você conseguiu. Você tem alguma relação com o campo? Você trabalha com alguma organização dessas? Então, eu, na verdade, nesse momento, aqui do SEMEAD, que eu estou participando como aluna de graduação em administração, é a minha segunda formação, né? Eu sou engenheira agrônoma, eu já tenho toda uma história na parte de agronomia, e a gente está nesse projeto que chama Regenera Cerrado,
que é do Instituto Biosistêmico, que trabalha já com o produtor rural há algumas décadas e que aí tem projetos relacionados com o campo, entendeu? Então, meu acesso ele é via o IBS, né? que já tem parceria com esses produtores, e aí diversas áreas, não só nessa parte de agricultura regenerativa, como produção de leite, enfim, aí já é bem maior a área de abrangência desse instituto. Né? Ok, mais alguma questão? Temos um minutinho ainda. Sim, parabéns, Georgia. Gostei bastante do seu trabalho. Eu acho seu trabalho assim muito interessante, porque ele, se você vai ver depois da minha apresentação, é bem contra o que acontece no Pampa Gaúcho, no bioma Pampa, que o manejo da soja ele está atrapalhando a biodiversidade, trazendo transformações no território irreparáveis. E causa também o desmatamento, porque são grandes áreas vinculadas ao cultivo. E essa questão do bioinsumo é uma janela de oportunidade extremamente interessante, muito válida para a consciência dos produtores e para adaptarem nas suas produções. Eu acho que a soja não é o problema é o manejo realizado nela e as consequências para a biodiversidade. E eu acho que isso você traz bastante, bem interessante no seu trabalho. O que me chama a atenção é que um dos pontos que não é tão importante assim para adaptar, para realização do bioinsumos, para a utilização, é a visão da saúde do consumidor. Me parece que é muito mais a preservação, que por tabela a saúde está englobada na preservação da biodiversidade, e a redução de gastos, mas a saúde em si, de quem vai consumir esse grão, ou para onde ele for, não foi explanado assim, com mais intensidade. Mas eu gostei bastante, parabéns. Obrigada. Então, Mitali, é assim, ó, quando a gente teve o contato pessoal com os produtores na primeira etapa qualitativa, a gente percebia o seguinte, que alguns deles já estão preocupados no sentido da família deles. Então, eles começam a pensar o que eu vou deixar para os meus filhos, etc. No caso, o que chama muito mesmo a atenção, apesar desse início de consciência ambiental, tá? Não social, ambiental, realmente o custo. Em busca da diminuição do uso de químicos, né, de multinacionais, enfim. A realidade é essa nesse momento. Que talvez seja uma forma de abordagem que pode ser aproveitada, né? Então, Ok, obrigada, Jorge, obrigada, Mitali. Então, a gente vai dar prosseguimento agora com o terceiro trabalho, tá? Que seria justamente percepções dos stakeholders e transição sustentável, explorando as dinâmicas da produção bovina no Brasil no contexto dos Objetivos Globais de Sustentabilidade, das autoras Bruna Caroline e Gabriela Pereira. Bruna e Gabriela, vocês vão pôr o vídeo ou vão apresentar? Vamos para o vídeo, né, Bruno? Vou colocar o vídeo, eu vou abrir aqui para ver. Ok. Eu sou a Bruna e junto com a Gabriela nós vamos representar o grupo para apresentar o nosso artigo, onde nós investigamos a respeito da percepção dos stakeholders e a transição sustentável, explorando as dinâmicas da produção bovina no Brasil no contexto dos ODS. Então, apenas para trazer um panorama, né, a cadeia bovina se destaca no agronegócio brasileiro. No ano de 2022, ela movimentou cerca de quase 13 bilhões em exportações. E em 2023, quase 9 milhões de toneladas de carne bovina foram produzidas. E, como se sabe, a pecuária brasileira tem um impacto significativo no meio ambiente, através do desmatamento, da redução de biodiversidade e das emissões. E embora
sistemas de pastoreio extensivo possam promover sequestro de carbono, em geral, os benefícios são modestos quando comparados com as emissões geradas. Então, é fundamental que se adote práticas de pecuária sustentável. E as pressões por isso têm sido visualizadas em todos os elos da cadeia. E isso não apenas pela preferência do consumidor por alimentos que sejam oriundos de processos produtivos sustentáveis, como também as proteínas alternativas têm sido percebidas, conforme sugerem alguns pesquisadores, como mais saudáveis. As proteínas alternativas, elas são aquelas de origem vegetal, insetos, micélio de fungos ou de células troncos de animais, que são as chamadas carne cultivada, carne in vitro ou carne de laboratório. Isso é um desafio, uma vez que aqui no Brasil, mais da metade, cerca de 74%, consome regularmente carne e ela faz parte da nossa cultura. Então, alguns pesquisadores sugerem a possibilidade de um futuro em que se alterne ambos os padrões de consumo. E o nosso trabalho, ele foca principalmente no produtor rural, onde nós percebemos uma importante lacuna na literatura. O nosso referencial teórico, ele abrangeu a respeito da relevância dos sistemas integrados para a redução das emissões, que, ao mesmo tempo que eles são mais competitivos, eles também exigem mais investimentos e também requerem maior conhecimento técnico. O consumo de proteínas alternativas entra dentro dessas opções sustentáveis, e os stakeholders têm um papel muito importante nisso, principalmente quando nós falamos sobre os multi-stakeholders, que é o que nós temos aqui no Brasil, uma iniciativa pioneira desde julho de 2023, que é a chamada GTPS, que é o Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável, onde pesquisas que têm como foco implementação de práticas de bem-estar animal estão sendo desenvolvidas, também baixa emissão de carbono e técnicas mais eficientes. E ao mesmo tempo que a preocupação ambiental e ética são os principais impulsionadores do consumo da carne cultivada, a questão ética também tem se mostrado uma barreira, justamente quando aqueles que não conhecem muito bem podem achar que não tem naturalidade na carne cultivada. Então, ao mesmo tempo que os preditores para o consumo dependem da importância do meio ambiente, requer um apoio muito grande da indústria, até porque as proteínas alternativas se constituem como uma possível competição com o mercado tradicional. Bom, essa pesquisa, ela foi uma pesquisa qualitativa exploratória, né, em que a gente foram realizadas entrevistas semi-estruturadas com stakeholders da cadeia de carne bovina, em que foi implementado um questionário com 6 questões, adaptado ao trabalho já publicado, em que a gente abordou a existência de pressões por sustentabilidade na cadeia de produção bovina e o nível de conhecimento sobre proteínas alternativas dos entrevistados. A gente também buscou identificar, né, a presença ou ausência de ameaças e oportunidades para a cadeia de produção bovina. A gente realizou 8 entrevistas semi-estruturadas, em que a amostragem foi por bola de neve e conveniência. Foram realizadas 5 entrevistas por bola de neve, em que elas foram recomendadas por especialistas na cadeia de carne bovina. E também 3 entrevistas foram realizadas no Expo Inter 2023, que foram realizadas foram entrevistados quem estava disponível no momento. Esses dados foram gravados e foram transcritos, né? E essas entrevistas duraram mais ou menos de 20 minutos a 1 hora. A análise de conteúdo foi realizada conforme a referência de Bardin. Aí, aqui, apenas para visualização, as entrevistas foram numeradas de 1 a 8, e a gente tem produtores rurais, consultores, responsáveis técnicos, consultores de posicionamento para carne bovina, chefes e veterinários. Bom, o que a gente achou na análise dos resultados, né? A gente teve as percepções compartilhadas com relação à qualidade alimentar das proteínas alternativas, né? 3 entrevistados comentaram sobre elas seriam inferiores à questão da carne bovina, né? As proteínas alternativas não teriam a mesma questão nutricional da carne bovina. Depois foi quase um consenso com relação aos entrevistados. Apenas um entrevistado, número 6, ele não comentou sobre isso. A questão das proteínas alternativas serem direcionadas a um nicho de mercado, né? Ou seja, elas não competiriam com a carne bovina com relação a isso, né? Elas seriam direcionadas a um nicho de consumidores. Depois, 3 entrevistados comentaram sobre a questão de como a cadeia de carne bovina, ela não comunica as boas práticas que ela realiza, ela não é muito proativa com relação a isso, né? Depois a gente tem as percepções contrastantes, né? 3 entrevistados não percebem as pressões por sustentabilidade na cadeia bovina, né? E aliás, esses 3 entrevistados, eles são produtores rurais. O que a gente percebe, né? Produtores rurais estão numa ponta de uma cadeia de carne bovina, ou seja, eles teriam uma percepção um pouco diferente de, por exemplo, um chefe, uma responsável técnica, uma consultora, né, de posicionamento. Ou seja, pensando assim, como as proteínas alternativas, a gente está falando de um aumento na oferta de alimentos. Então, assim, num cenário onde você tem uma substituição de uma proteína
bovina pela proteína alternativa, seria necessário talvez uma adaptação dos produtores rurais para, além da criação bovina, implementar o cultivo de grãos para garantir uma estabilidade econômica, talvez. Ou seja, a gente enxerga aqui as proteínas alternativas talvez como uma oportunidade. Aí tem a questão de quem observa a presença de pressão por sustentabilidade na cadeia bovina. A gente tem aqui 5 entrevistados que observam essas pressões, né? E como é que se comporta, né? Como é que ocorre essa pressão? Através de implementação de técnicas de rastreabilidade, sanidade, bem-estar animal e questões sociais, né, em cadeia de carne bovina. Aí aqui, né, as pressões externas relacionadas às proteínas alternativas atores da cadeia, né? A gente apenas agindo nos programas de certificação e nos produtores rurais, através de implementação de técnicas de rastreabilidade, conservação ambiental, melhora na qualidade da carne, a questões éticos-sociais e aumento na oferta de alimentos, tudo para o consumidor e toda na cadeia de carne. E nas considerações finais, como é que a gente finaliza? Os dois entrevistados constatam a presença de pressões por sustentabilidade da cadeia bovina. E ações proativas para melhora da qualidade da carne e tratamento dos animais já são uma realidade. Porém, a gente não existe ainda ações proativas com relação à sustentabilidade. A gente tem apenas ações reativas. O que a gente sugere? A questão da garantia de investimentos nas comunidades rurais e oferecimento de apoio às transições agropecuárias. Esse trabalho ele trouxe novos insights ao setor. Como limitação, a gente traz a questão da amostra não probabilística e o pouco aprofundamento em questões sociodemográficas. E também, trabalhos futuros, a gente sugere a inclusão das demais regiões do país para conhecer outras percepções. E é isso. Ok, muito obrigada, Bruna e Gabriela. Então, abrimos também agora para os colegas. Oi, Bruna. Bruna e Gabriela, parabéns pelo trabalho, parabéns pela escolha do tema, né? Pela escolha do problema, do estudo, acho que é bastante relevante. Eu gosto muito de trabalhos que tratam sobre a teoria dos stakeholders, né? A teoria dos stakeholders eu acho que é bastante interessante de se trabalhar. Nos últimos anos tem havido até um crescimento, né, de estudos nesse sentido. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês como foi o enquadramento que vocês deram para a teoria dos stakeholders, né, no estudo, né? Eu vi ali no trabalho que vocês consideraram os entrevistados como os stakeholders, né? E ali tem os produtores, tem consultores, tem, pelo que eu vi ali no quadro, são representantes da indústria, basicamente, né? E aí, quando a gente trabalha com o conceito de stakeholders, é importante a gente ampliar essa noção para representantes da sociedade, né? E aí eu queria ouvir de vocês como que fica essa relação para o estudo, se vocês têm um desdobramento, que você inclui movimentos da sociedade civil, que você inclui também os trabalhadores rurais que estão envolvidos na cadeia da produção de carne, enfim, uma série de outros grupos, né? Mas eu achei muito interessante vocês também trazer algumas informações ali sobre os indivíduos, né, que foram entrevistados, né? E isso eu acho que para um estudo sobre stakeholders é muito importante, que na maioria das vezes fica de fora, né? Eu acho até que, como uma sugestão, explorar até mais ainda detalhes dos indivíduos mesmo que vocês entrarem em contato. Os stakeholders são os indivíduos, né? Por mais que a gente tenha uma compreensão acadêmica de que são grupos e organizações, etc., mas o indivíduo ele faz muita diferença, né? Se você muda o diretor dessa instituição, dessa organização, desse stakeholder, você muda a orientação total que ele dá ali dentro do segmento, né? Parabéns para vocês pelo trabalho. Oi, Paulo, tudo bem? Obrigada. Não, eu vou te responder, porque esse trabalho, na verdade, ele faz parte da etapa qualitativa da minha dissertação. Aí a dissertação, ela está englobando, assim, as atitudes dos produtores rurais a respeito de proteínas alternativas, né? Aí a teoria que a gente está usando é mais a das atitudes, né? Para ver como é que os produtores rurais estão percebendo, né, as proteínas alternativas para ver a questão no questionário. Essa parte dos stakeholders foi mais uma parte de entrar em campo mesmo, né, para ver para ver como é que é a questão, né?
E daí eu fiz várias entrevistas, assim, com esse pessoal. Aí, mas vai ter uma parte, tem uma parte no meu questionário, né, para os produtores rurais para ver como é que eles, qual é a percepção deles de pressões por sustentabilidade na cadeia de carne bovina, né? Daí eu pergunto, por exemplo, como é que tu percebe a questão da indústria, da NG, ONGs, varejo, o que que ele percebe, qual que é mais importante, menos importante, assim, né? Aí não é exatamente essa questão de stakeholder diretamente da teoria, né? Mas tem uma relação, assim, né? Eu não sei se ele responde exatamente a tua pergunta, né? Acho que fez várias, assim, de uma vez. Mas daí a questão a parte de comunidades também, o que eu fui na Expo Inter, né? Daí tem vários grupos, assim, o que a gente percebe é que cada produtor rural, ele tem a questão das raças, né? De bovinos, assim, né? E cada um, tipo, eles têm, como é que eu posso dizer, assim, comunidades, grupos, sociedade do Angus, assim, tem a certificação do Angus, assim. Aí eles se agrupam de certa forma, assim, né? Por exemplo, eu entrevistei a responsável técnica acho que era do Angus, se eu não me engano. Assim, até dava um estudo possível, seria a certificação do Angus, como é que é? Aquela outra raça, agora não me vem, a japonesa, aquela, dava para fazer um estudo comparativo, por exemplo, né? Quais diferenças, semelhanças e tal. Até agora me veio essa questão. Mas, assim, com relação aos produtores, como é que os produtores se comportam com relação, né? Mas, não sei se isso responde a tua pergunta, mas era basicamente isso, assim. E só complementando o que a Gabi falou, né, da questão dos stakeholders, o nosso foco tem sido justamente no produtor rural. A gente, claro, identifica que stakeholders com certeza envolve a sociedade, organizações relacionadas, mas o nosso foco é no produtor rural, justamente porque a gente observou essa lacuna, né, na literatura, que tem poucos estudos que focam no que o produtor rural sente em termos de pressão. Então, a gente utiliza a teoria, mas a gente não contempla aqui todos os stakeholders envolvidos, né? Que a gente, né, quando a gente utiliza a teoria dos stakeholders, a gente pode escolher, né, se a gente vai querer abordar todos os stakeholders ou apenas um, né? Então, nesse caso, a gente quis focar nisso que a gente percebeu que a literatura tá com pouco, tá com falta aí, né, por enquanto. Eu posso fazer Ok, uma pergunta? pode. Bom, parabéns pelo trabalho, tá? Eu queria, complementando o que o Paulo falou, e aí na resposta que vocês deram, a gente pode pensar, então, que os produtores, eles veem a proteína alternativa como uma concorrência, ou não como uma nova oportunidade, né, um novo desafio? Por isso que eles não aparentam estar muito interessados nela? Eu não sei se eu te ouvi direito, porque para mim tá bem baixinho o teu áudio, mas uma das coisas que a gente discute ali é que sim, por parte dos produtores eles veem como uma concorrência, mas alguns outros entrevistados veem Uhum. como uma oportunidade. Não sei se vocês estão conseguindo me ouvir bem, não sei Ah, se a tá. conexão tá Sim, me ouvindo bem? sim. Tá. Então, assim, por exemplo, por parte do consumidor, Sim. ao mesmo tempo que ele vê como uma oportunidade, como um alimento mais saudável, também tem aquelas questões éticas e culturais que a gente menciona ali no trabalho, né? Mas o que mais sente Uhum. como uma, assim, que acho que seria o produtor mesmo, né? Essas últimas entrevistas que a Gabi fez ali na Expo Inter, foi direto com alguns produtores, eles sentiram mais, eles falam claramente que eles se preocupam, né, por ser um mercado competidor. Ah, certo, correto. Obrigada. Nada. Muito bem, obrigada, Bruna e Gabriela. E a gente passa ao próximo trabalho, que é o de desenvolvimento territorial no Pampa Gaúcho, perspectivas de agricultores e pecuaristas familiares agroecológicos, da Mitali Dayan Alves Maciel. Então, Mitali, nos diga se você vai apresentar ou colocará o vídeo. Pode rodar o vídeo, por favor.
Olá, meu nome é Mitali e eu venho apresentar o trabalho intitulado Desenvolvimento Territorial no Pampa Gaúcho, Perspectivas de Agricultores e Pecuaristas Familiares Agroecológicos. O trabalho foi desenvolvido por Joélio Farias Maia, doutorando em Agronomia pela Universidade Federal de Pelotas, por mim, Mitali Maciel, doutorando em Desenvolvimento Econômico pela Universidade Estadual de Campinas, e pela professora Alessandra Troian, da Universidade Federal do Pampa. Então, o estudo trata sobre o Pampa Gaúcho a partir dos seus atributos materiais e imateriais, que consolidam o território e revelam um modo de vida particular diante da relação homem-natureza. O Pampa tem sido palco de diversas transformações, causadas principalmente pela inserção da agricultura moderna, com produção de commodities agrícolas que desconsidera aspectos sociais, ambientais e econômicos do território. E, em meio a esse contexto, a agricultura e pecuária familiar agroecológica, categorias sociais, possuem potencialidades de promoção do desenvolvimento territorial em meio ao cenário. Então, a conjuntura, a partir do advento da modernização agrícola, se apresenta como uma ameaça ao desenvolvimento territorial do Pampa Gaúcho, dado que desconsidera as potencialidades existentes e únicas desse espaço de vida. Então, o artigo tem como objetivo analisar as perspectivas de agricultores e pecuaristas familiares agroecológicos sobre a transformação no território Pampa Gaúcho a partir do processo de modernização da agricultura. A fundamentação teórica se baseia no eixo de desenvolvimento territorial e agroecologia e a parte do território Pampa Gaúcho. A perspectiva do desenvolvimento territorial está relacionada ao território como forma de melhorar, explorando as potencialidades locais e a conservação dos recursos naturais, para o que alcance a utilização da sociedade. As práticas sustentáveis oportunizam novas formas de pensar a produção agrícola e pecuária. Assim, a agroecologia busca resgatar os conhecimentos tradicionais deixados à margem pela modernização agrícola da agricultura, visando agroecossistemas sustentáveis. O Pampa Gaúcho, ele mostra-se como um território, já que nele se encontram todos os elementos que corroboram ao conceito, sejam eles tangíveis e intangíveis. Práticas sustentáveis oportunizam novas formas de pensar a produção agrícola e pecuária, visando a promoção do desenvolvimento territorial no Pampa Gaúcho, que vem sofrendo transformações. Metodologicamente, a pesquisa tem uma abordagem qualitativa, caráter descritivo, foi utilizado o método de estudo de caso, e o caso abordado são as visões dos agricultores e pecuaristas familiares agroecológicos situados no Pampa Gaúcho sobre as transformações no território a partir do processo de modernização agrícola. Como técnica de análise de dados, de coleta e análise, temos a técnica de coleta, entrevista semi-estruturada e observação não participante. Foram entrevistados 11 agricultores e pecuaristas familiares agroecológicos entre os meses de outubro de 2021 e fevereiro de 2022. E o tratamento dos dados se deu através da análise de conteúdo e foi subsidiado para análise o diário de campo e travessia. Cabe destacar que esse estudo tem resultados parciais da dissertação de mestrado do primeiro autor. Então, a localização das unidades familiares de produção contempla 3 microrregiões da campanha gaúcha: a campanha meridional, a campanha central e a campanha ocidental. O critério utilizado foi visando uma maior representatividade diante da dimensão do território pesquisado, que compreende os municípios de Bagé, Dom Pedrito, Ulha Negra, Lavras do Sul, Quaraí, Rosário do Sul e Santana do Livramento. Então, os resultados revelam, a partir das entrevistas realizadas, as quais estão todas descritas no artigo, que para os agricultores e pecuaristas familiares, as transformações no Pampa causam efeitos negativos no território. Para os agricultores familiares, os efeitos são percebidos na relação química, na relação física, com as questões físicas do território, em específico aspectos produtivos da disponibilidade no território.
Para eles há impactos, principalmente desfavoráveis, que causam alterações no território e no contexto de vida dos atores locais, que se expressam nas questões vinculadas ao desenvolvimento da produção. Já para os pecuaristas familiares, além de causar efeitos nas questões físicas, a modernização da agricultura, principalmente relacionada ao cultivo da soja na região, tem causado impacto negativo no modo de vida do Pampa Gaúcho, incluindo questões sociais, econômicas e culturais desse território. Então, a estratégia de promoção do desenvolvimento territorial fica evidenciada na agropecuária agroecológica desenvolvida pelos agricultores familiares no Pampa Gaúcho. Essa afirmação é assentada nos casos em que a agroecologia, mais do que uma forma de produzir, noteia um modo de vida no território. São destacados no modo de vida é embasado no uso dos atributos materiais, solo, relevo, clima, vegetação, e nos atributos imateriais, a cultura, as tradições, saber viver, os conhecimentos antigos. Então, a combinação desses fatores revela que o modo de vida dos agricultores e pecuaristas permeia a reprodução social das categorias, contribuindo para a conservação e consolidação do território, constituindo assim uma sólida estratégia para o alcance do desenvolvimento territorial. Então, a agropecuária familiar, justamente pelo modo de vida atrelado ao território e ocupação, e o uso dos seus atributos materiais e imateriais, apresenta-se como uma importante estratégia para a promoção do desenvolvimento territorial do Pampa Gaúcho, tão degradado e transformado ultimamente. Então, tem-se nessa categoria social a possibilidade de uma sólida estratégia no que se tange à conservação do Pampa, assentado no uso dos recursos disponíveis, num modo de vida singular, visando a promoção do desenvolvimento territorial. Então, foi possível perceber que a contribuição da produção familiar agroecológica para a sustentabilidade tem relevância significativa com a prática agrícola, pecuária, social, econômica e ambiental. Então, espero que esse estudo possa contribuir para os debates sobre a promoção da agricultura familiar em regiões historicamente deprimidas e estagnadas, e considerando atributos materiais e imateriais e a inter-relação entre o homem e a natureza, questões essas que ultrapassam aspectos produtivos e englobam fatores sociais e ambientais para se obter melhores perspectivas do desenvolvimento nesse território. Aqui algumas referências bibliográficas usadas. Muito obrigada. Obrigada, Mitali. Eu abro então para os colegas, para questões. Gostaria já de fazer uma, principalmente. Reforça para nós a metodologia utilizada para essa pesquisa. É uma metodologia qualitativa. A gente entrevistou agricultores familiares e pecuaristas familiares agroecológicos. E o Pampa Gaúcho ele é um território diverso, muito, muito amplo. Então, foi utilizada a técnica de bola de neve e se restringiu aos municípios de Livramento, Dom Pedrito, Bagé, Lavras do Sul, se eu não me engano. E quantos vocês conseguiram contemplar? 11. 11 produtores. Ok. Obrigada, Mitali. Eu abro aí também para os colegas. Oi, Mitali. Parabéns pelo trabalho, você e os colaboradores aí. Pelo que eu entendi, o trabalho ele é da autoria principal é o Joel, não é? Joélio. Joélio, isso. E eu vi também nas referências que vocês já vêm fazendo estudos e colaborando, né, entre vocês, fazendo publicações. Eu queria te parabenizar por isso. E acho muito importante essa temática da agroecologia. A gente tem poucos estudos que avançam nisso, né? Existem os estudos, né? São muito caros para a gente encontrar esses estudos e utilizar como referências e tudo mais. Eu acho que vocês dão uma contribuição importante nesse sentido. E queria parabenizar e perguntar a você
Você está no doutorado, né? Você concluiu? Não, ainda está Eu tá, estou no doutorado, sim. tá no Em doutorado, né? desenvolvimento E, econômico na Unicamp. Eu vi que tem uma moça que é da Unicamp também. e você está desenvolvendo na sua própria tese uma temática relacionada à agroecologia também. Eu queria te perguntar, do teu ponto de vista, quais são a maior dificuldade que você enxerga assim, em trabalhar com esse tema, sobretudo na tese, né, numa pesquisa. Fala para a gente aí. Obrigada, Paulo. Obrigada pelas suas considerações e pela curiosidade. Então, estudar agroecologia parece que virou modismo, né? Mas não, ela é importante, é um sistema produtivo, é um modo de vida, são elementos que têm que ser estudados na produção de alimentos, na produção agrícola e pecuária. Na tese, eu estou estudando produtores rurais familiares na Amazônia, no Acre, na reserva extrativista Chico Mendes. Eu faço parte de um projeto da FAPESP que visa alternativas ao desmatamento no sudoeste da Amazônia. E a minha tese está inserida dentro desse projeto e a gente quer contribuir para essas populações locais para afirmar, através de uma metodologia participativa, que eles são de baixa emissão de carbono, para testar que agora, assim, lá na Resex, na reserva extrativista como um todo, eles são de baixa emissão de carbono. E a minha base é a economia ecológica, porque o meu doutorado é em desenvolvimento econômico. Mas a agroecologia tá dentro dessa. Então, eu acho que é um percurso que a gente tem. Como eu estudei junto com o Joélio, essa é a dissertação, resultados parciais da dissertação de mestrado dele. Ele está no doutorado, ele segue estudando a agropecuária familiar agroecológica no Pampa. E eu acho que essa oportunidade de eu trazer minha vivência para outro bioma, que é a Amazônia, um bioma tão importante, então acho que vai ser bem bacana. Obrigado, muito. Obrigada eu. Alguém falou? Alguém acha? Por enquanto não? Bom, se ninguém comenta, então a gente pode abrir para uma discussão um pouco mais. Então, todos os trabalhos de vocês, é claro, ele vem no âmbito da sustentabilidade, né? Um deles tratando por uma abordagem mais enfocada às organizações, e outros 3 deles referente aos produtores, né? Ou seja, todos lidando com a questão de stakeholders de certo modo, né? Um deles, que foi do Paulo, trabalhou com um método de análise documental, e os outros 3 trabalharam principalmente com questionários, alguns estruturados, semi-estruturados, com soja e bovinos, né? E, e eu queria perguntar, só uma dúvida que eu fiquei, vou perguntar para o Paulo. Paulo, qual que é a relação que você faz entre eu que não compreendi bem na sua apresentação, daquela relação de uma postura, né, relação do pilar de postura para sustentabilidade com aquela questão do gráfico de câmbio, se você pudesse me trazer, tá? Para o segundo trabalho, eu já havia colocado questões para a Geórgia, né? Terceiro, trabalho, que foi a percepção também. Se vocês têm mais elementos, a gente já havia discutido lá, mas se vocês têm outros elementos, até mesmo de revisão bibliográfica, que talvez apontem essa questão também de stakeholders para mitigação desse efeito da carne bovina, né? E da mesma forma para a Mitali, né? De qualquer perspectiva, e também para a Mitali, nessa relação dos stakeholders para minimização
desses impactos através da produção de carne bovina. Então, Paulo, Oi, então, sobre a taxa de câmbio e a postura, né? Uma postura orientada para consumo sustentável, né? Parto da ideia de que a taxa de câmbio é um indicador que ele reforça o sistema econômico vigente, né? Ele é praticado, né? Ele é utilizado como norteador das práticas empresariais, né? E no agronegócio isso é muito forte, né? Então há um acompanhamento constante, né, da taxa de câmbio visando as decisões de mercado, né? Sobre exportação, importação e tudo mais. E tomando que a postura para consumo sustentável, ele faz um questionamento sobre adesão ou resistência em relação ao sistema econômico. Então, olhar para uma relação entre a taxa de câmbio e os pronunciamentos das empresas, né, ele traz alguma evidência sobre esse tipo de posicionamento, né? O que para o mundo empresarial não é algo muito. Não dá para a gente ter grandes expectativas de que vai haver resistência em relação ao sistema econômico vigente, né? E olhando para os dados especificamente da taxa de câmbio, né, e o comportamento dos outros indicadores que a gente levantou, né, o ritmo do desmatamento da Amazônia e o volume de recursos de exportações para a China, não dá para a gente fazer uma associação, uma relação muito forte nesses indicadores, né? Por mais que a taxa de câmbio pareça estar intimamente relacionada com os valores de exportação para a China. Mas quando a gente olha os dados com cuidado, não dá para fazer esse tipo de relação com tanta contundência, né? Mereceriam testes, aí mereceria levar a pesquisa para outra estratégia metodológica, né? Fazer os estudos quantitativos com testes estatísticos mais robustos para tentar identificar ali se há algo especificamente mais forte para ser levado em consideração. Mas à primeira vista não me pareceu algo tão relevante para fazer esse tipo de aprofundamento. é isso que eu ia te dizer, né? Não existe assim, não dá para se poder inferir uma relação direta, ainda mais por meio de uma pesquisa qualitativa, analisando o relatório, poder inferir que essa postura da empresa está vinculada a uma mudança, inclusive de câmbio mais favorável para exportar, isso, aquilo, né? Realmente não há como, acho que esse não é o caminho. Aí realmente teria que fazer uma análise muito mais quantitativa, robusta, então, desde tentando correlacionar as evidências, número de evidências, tipos de evidências, com as variações de câmbio, com outros elementos. Então, ou seja, vários elementos explicativos, né? E não só, inclusive, a da taxa de câmbio, né? Por exemplo, a pressão de um acordo fechado na COP, num acordo internacional também. Então, assim, né? Então, realmente não há como. Então, isso levaria aí um outro trabalho, realmente, de uma análise mais quantitativa, inclusive de relações, tá? Então, é isso. E daí, com relação aos outros trabalhos, vocês tiveram evidências pela literatura sobre os efeitos minimizadores da questão de efeitos para a sustentabilidade referente à cadeia bovina. Diz assim, seria. Ai, pera, deixa eu já dar. Tá aberto aqui, tá Passou aberto. uma moto. Não, é que passou uma moto bem quando eu vou falar. Não, tu diz a referência da literatura, tu diz questão de sustentabilidade mais ambiental, social, ou tipo bottom line todo? Ai, eu caí. Em diferentes diferentes frentes. Sou eu que Gabriela, estou será que ela travando? caiu? Ah, Travou sou um eu que estou travando. pouquinho. Se você quiser desligar seu vídeo, tudo bem. É, não, eu vou deixar fechado então. Pode repetir?
Não, em diferentes frentes, né? Principalmente em diferentes frentes. Que vocês trouxeram, por exemplo, que esses produtores eles não viam a questão de pressão de mercado, por essa questão da sustentabilidade e tal, né? Mas vocês trabalharam revisão bibliográfica também, não é? E se vocês acharam na revisão bibliográfica outros elementos que contradizem isso, no sentido de, não, olha, realmente tem havido produtores também que tenham mais uma pegada voltada para a sustentabilidade e de menor impacto do efeito estufa da questão da produção bovina. Tem sim, no próprio Pampa, assim, tu encontra quem trabalha mais com a questão da integração lavoura-pecuária, que mostra, assim, estudos, assim, que ela emite menos e, dependendo, ela consegue até absorver mais, como é que eu posso dizer, as emissões, assim. E até a questão social tem quem trabalha mais com essa questão da lavoura, assim. Na etapa quantitativa, a gente aborda essa questão das práticas sustentáveis, e dá para ver que, até na pré-análise, a gente já vê. Que eu ia falar? Não, na pré-análise, a gente já vê que tem assim, uma diferença com os dados sociodemográficos de quem faz e quem não faz com relação ao sistema produtivo, extensivo, semi-intensivo e intensivo, assim, né? Também grau de tecnologia, assim, porque, por exemplo, na questão de rastreabilidade, tu pode implementar, assim, tanto a questão de internet das coisas, aqui, a Embrapa, ela faz um próprio projeto, assim, dessa implementação aqui no Brasil, né? O que a gente viu é que, proativamente, eles não fazem, sabe, os produtores, por Mas meio isso daquele. nos que você analisaram, né? Que era de 5 a É, 8. isso não, eles não fazem. Mas tem o Sisbov, né? Como eles têm que vender, eles têm que acatar com isso, né? Mas sim, e na referência tem, respondendo a tua pergunta. Tá bem, tá bem. Eu acho que tanto no trabalho de vocês como o anterior, da tecnologia de bioinsumos, da Georgia, é, eu não sei se a Mitra também colocou essa questão, que é referente a qual mercado eles vendem. Eu acho que quando vocês forem tratar qualquer tema vinculado hoje a essa questão da biodiversidade, sustentabilidade, importantíssimo entender o perfil desse agente stakeholder para atendimento de mercado. Se é mercado interno, se é mercado externo, porque isso pode explicar em muito o quanto ele já está adaptando isso voltado para um mercado externo, tá? Então, eu tinha comentado isso com a Bruna e com a Gabriela. A Georgia, né, comentou também que não havia trazido. Italy, não sei se vocês trouxeram isso. Então, como no meu caso são percepções dos agricultores familiares e pecuaristas familiares agroecológicos, ambos comercializam em circuitos curtos. No caso da Peraí que pecuária, cortou, comercializam em circuitos curtos. curtos para o próprio mercado interno. E isso, sim, da região, Ok. circuitos curtos. Os agricultores familiares, Daí vocês estão me ouvindo? então foi investigado de mercado, do aspecto comercialização. Não, assim, essa pesquisa, como eu comentei, tem resultados parciais da dissertação de mestrado do Joélio. Eu não lembro se ele chegou a entrar nessa questão da comercialização dos produtos. Vocês estão me ouvindo? Tá, beleza. Eu ouço, Perfeito. cortando, eu não sei se é internet, por isso que eu até estou fechando aqui. Joia, eu vou. Não, então, só para complementar, a questão da escala é bem importante. Os agricultores familiares, agroecológicos, eles produzem alimentos, né? Verduras, legumes, frutas para o comércio local. Aos pecuaristas familiares agroecológicos, também o manejo deles é a pecuária de pastoreio, que se assemelha a uma pecuária extensiva, mas a questão é a escala, porque o número de boi, de gado ali por exemplo, para autoconsumo e o excedente é para comercializar nos circuitos curtos regionais. Então, a priori, é essa informação que eu tenho.
Entendi. E eles têm selos, certificações? Não, dois agricultores têm o cadastro como produtor orgânico junto ao MAPA, né? Certo. Mas os pecuaristas, não. Está bem. Pessoal, então, bom, vocês gostariam de fazer mais comentários? Só para complementar o que a Gabi tinha respondido, a professora que tu tinha perguntado, a gente traz 3 referências ali no trabalho que mencionam quando a gente afirma, né, sobre que a sustentabilidade na promoção da carne bovina ela pode ser mais vantajosa. Então, tem um dos trabalhos que a gente traz ali que ele fala justamente sobre isso. Tem um que fala sobre a percepção do consumidor, mas tem outro que ele fala sobre as vantagens que estão relacionadas à questão das cadeias. Por exemplo, tecnologias que são simples, que elas são economicamente viáveis. Então, às vezes são pequenos melhoramentos, mas que podem, eles trazem essa vantagem financeira, principalmente por não requerer um investimento tão grande, e que podem, então, promover a sustentabilidade e gerar essa competitividade. Excelente, excelente. Os casos de vocês são interessantes. Chama atenção assim que a gente, quanto mais se faz análise de bola de neve, né, o método de bola de neve, mas assim, se for para fazer, não estudo de caso, mas trabalhar com uma amostragem não probabilística, querendo ou não, quanto maior esse M também de atores, a gente consegue ter um rol maior, uma noção maior aí do que está acontecendo, né? Com quantos são esses atores, a perfil de mercado. Então, desde o perfil sociodemográfico, socioeconômico deles, como também do perfil de comercialização de mercado deles. Até porque alguém comentou que está difícil fazer entrevista com o produtor e tal, vocês não imaginam como que está com a empresa. Eu tenho um projeto do CNPq empresas. Então, com produtores ainda a gente consegue, de um modo ou de outro, eles ainda não são tão restritivos, mas com empresas hoje está bem complicado, viu, gente? Processamento. Para falar também qualquer assunto, né? Porque a questão da eficiência é sempre muito grande, né? Então, nunca você consegue ter adesão por um tempo para diálogo. Bom, então eu agradeço a participação de todos vocês. Eu espero que vocês tenham participado do SEMEAD e estejam, mesmo à distância, tá bem? E espero vê-los em outros momentos aí nesse tema também, que a gente acaba sendo, né, sempre pelo mesmo tema, a gente acaba tendo convergências em outros fóruns também, tá bem? Então, boa manhã para todos e até mais. Tchau, tchau. Muito obrigada, gente. Até mais. Até, tchau, tchau. Obrigada!